Paz do Senhor, irmãos. Eu creio que os irmãos já estão a par das profecias que estão acontecendo, mas eu vim falar com vocês uma experiência que aconteceu comigo hoje, dia 14/8, no período da tarde. Após o almoço, eu trabalho em home office, e na verdade no período do almoço, depois que eu tinha comido, eu estava orando, né? Eu li a Bíblia, estava lendo o livro de Jó, e parei um tempo para orar, falar para Deus sobre os meus planos futuros, agradecendo Ele pela minha família. E Ele me deu uma visão. E foi uma visão como se eu tivesse saído do meu corpo, ido para aquele lugar e voltado. Eu vou explicar para vocês o que exatamente eu vi. Eu vi que brevemente haverão dias muito difíceis. Eu via um manto passando pela terra, um manto como de fogo, e em volta dele muita fumaça. Eu via pessoas correndo de um lado para o outro, desesperados. E eu via embaixo desse pano muitas crianças, todos deitados no chão. Eram muitas crianças. E esse pano ele estendia sobre as crianças e ia, sabe, colocando assim em volta delas, dobrando as crianças, assim, como você coloca em... meio que tampando as crianças quando um corpo tá morto, né? E eu via muita pessoa correndo e pulando por cima daqueles corpos. E tentando bater nas portas e pedindo alimento, e ninguém conseguia ajudar, porque tava tendo um vírus muito forte. E eu via pessoas pegando essas crianças do chão e abraçando, e começava a tossir, a passar mal, e acabava do lado da criança. E isso foi algo tão assustador que eu entrei em desespero. Eu via os meus filhos, eu pegava os meus filhos, eu chorava desesperada, chacoalhando os meus filhos, e eu via um dos meus filhos, que era o mais velho, querendo dormir. Eu falava, você não pode, você não pode. E eu chacoalhava ele assim, desesperada, e orava, e o Senhor me passava, consagre os lares. Consagre os lares. A praga não chegará à tenda do justo. Óbvio, irmãos, que Deus ele vai passar uma peneira sobre a terra muito breve novamente. A primeira pandemia foi para nos lembrar sobre amor e sobre o cuidado e o zelo de Deus pelo mundo, para os nossos olhos se voltarem ao Senhor, e para que a gente entendesse o quão gratificante é estar na presença dele, o quão gratificante é poder respirar, estar com quem se ama. A pandemia nos ensinou a nos conectar com as pessoas de forma mais verdadeira, por entender o quão precioso é a vida. Nos ensinou a voltar, ver o valor da vida. Isso vai acontecer novamente. E eu via pessoas desesperadas batendo na porta dos outros, pedindo ajuda, pedindo por medicação e alimento. Irmãos, não sou a primeira pessoa que vai falar isso pra vocês. Deus está usando milhares de pessoas. E eu estava orando, e quando eu voltei, assim, foi como se eu tivesse literalmente saído, ido pra esse tempo e voltado. Foi muito estranho. E era muita fumaça. Muita fumaça. Então, as pessoas, elas inalavam aquilo. Tinha pessoas usando pano no rosto e tossiam muito. Aquela fumaça, assim, agravava. E era como se fosse uma bactéria que também viesse pelo ar, assim como Covid. E eu pedia pra Deus, Senhor, tenha misericórdia das crianças. Tenha misericórdia, Senhor, das crianças. Mas Deus vai passar uma peneira sobre a terra. E, irmãos, orem pela casa de vocês. Consagre o filho de vocês. Orem pelo filho de vocês. Peça para Deus ter misericórdia da sua família. Unja a sua casa. Não é com suco de uva, não. É com a palavra do Senhor. Vá em todos os cômodos e glorifique o nome do Senhor. Ore, consagre o seu lar. Declare que o seu lar é um lar de milagres, é um lar de Jesus. Declare o nome de Jesus sobre a sua casa, até mesmo por aqueles que ainda não acreditam. E compartilhe esse vídeo. E, se possível, estoquem alimentos. Porque as pessoas gritavam por ajuda, pediam água, pediam alimentos. E as pessoas com medo, porque se abrisse a porta, a outra poderia estar com essa bactéria e passar para a família dela. Então as pessoas acabavam não conseguindo nem sair de casa. Então, assim,
era desesperador. Essa visão eu tive hoje no período da tarde. E foi uma visão assim, de verdade, irmãos. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus, onde eu literalmente parecia que eu saí do meu corpo e fui pra esse lugar e voltei. Deus ele fala muito comigo através de sonhos. Eu já tive também muitas visões e revelações daquilo que Deus queria. Mas essa foi a primeira, que literalmente era como se eu estivesse de corpo presente no lugar, sentindo aquilo. E quando eu saí, comecei a orar, as minhas mãos começaram a queimar como fogo. E eu orava repreendendo o espírito da morte. Só que Deus ele vai passar uma peneira sobre o Brasil. De novo. Não só sobre o Brasil, mas pelo mundo. Então, irmãos, estejam preparados. O justo, o Senhor está guardando, está cuidando. Mas também temos que vigiar. Quando Deus ele mostrou para José, lá no Egito, para o faraó, em questão dos tempos de vacas magras que estavam por vir, falando sobre a situação que iria se agravar, Deus também deu o sonho, informando ele, né, para que ele se antecipasse, para que ele pudesse se preparar para aqueles dias. Então, se preparem. Não é para deixar você desesperado, mas já vai estocando comida, estoca pilha, fósforo, sabe? Estoca água, alimentos não perecíveis. Mas façam, irmãos, o estoquezinho de vocês, com um pouquinho de medicação também. Não sabemos se isso vai durar 1 ano ou apenas algum tempo e vai passar com uma pandemia. Mas sabemos que esse dia está próximo de chegar. Então se prepare. Deus está avisando. Eu creio que não é o primeiro vídeo que você viu hoje. Esse é um alerta, porque Jesus está voltando. Mas ainda tem muita coisa para acontecer antes dele voltar. Então se prepare.